Começou mais um Arquidecor Show no ar, esse que é o nosso programa sobre arquitetura, decoração e todo esse universo. Sou Jaqueline Brito, toda semana trago convidados para a gente discutir e hoje temos um tema que você que é arquiteto ou você é empreendedor, com certeza tem a sua empresa, com certeza utiliza e precisa, que é atendimento, vendas e excelência. Hoje eu trouxe duas convidadas muito especiais, a Fernanda Costa, que é Master Trainee e Gestão de Líderes, né? E também a Babi, que é CEO da Ciclos, que é uma empresa de desenvolvimento. Isso. Meninas, muito obrigada, já vou começar aqui agradecendo a presença de vocês, muito feliz. A gente se conheceu, né? A gente, até por falar em atendimento, a gente se conheceu em um evento de networking, mas temos aí a vida em comum. A Fernanda foi comissária de voo, antes de que ela se apresente, que ela falou, já vou falando. E eu também como fui, então a gente já logo, né, se reconheceu e foi um prazer conhecê-las e muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, já que é um prazer estar aqui, né, Fê? Estamos muito felizes, obrigada. E pela coincidência, né, já que a gente que veio da aviação, a gente sabe como é, o mundo é pequeno e quando a gente se encontra, se conecta, né, muito especial. Aí, obrigada. É verdade, o mundo, na verdade, é gigante, mas são muitos tripulantes, muitas pessoas, mas a gente consegue se encontrar, né, a nossa vida aí dá um jeito, se encarrega, né? É verdade. Bom, meninas, antes da gente entrar aí com o nosso tema, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Conta um pouquinho, Babi, fala da sua trajetória, como você chegou até aqui, sua empresa. Bom, já que eu sou a Babi Oliveira, né, hoje eu sou a CEO da Ciclos, mas contar um pouquinho da minha história. Quando eu, lá no Sul ainda, né, sou gaúcha, eu trabalhei com liderança, eu fui colocada num cargo de liderança assim, Babi, tu é boa, nos ajuda, não sei o quê, tu é a líder. E eu tive que me virar nos 30 para gerir pessoas, para entregar as metas que a instituição na época precisava. Eu fui buscar muito conhecimento sobre gestão de pessoas, liderança, gestão empresarial, já tinha uma pós-graduação nessa área na época e me apaixonei por essa área. E aí de 2016 para cá realmente é o trabalho, né, que eu faço. Por 4 anos eu fiquei presa, né? Tá. Então eu fazia tudo sozinha, atendia o cliente, vendia, cobrava, né? Fazia toda a logística, toda a parte operacional da empresa. Né? E aí, já que em 2018 para 2019, eu decidi realmente dar um passo a mais, assim, de crescimento, com muito medo. Uma coisa que é importante, né, que a gente sabe que é algo bem comum dos empreendedores, o medo de crescer, né, de ter uma empresa mais estruturada, eu passei por isso. Mas decidi, eu falei que eu queria realmente ter uma empresa com pessoas junto comigo, não só desenvolvendo as pessoas nas empresas que a gente atende, mas internamente também. E aí contratei mentorias, já fazia, né, muitos cursos e tal na área do desenvolvimento. E aí realmente estruturei e nasceu a Ciclos, né? Nasceu a Ciclos com esse intuito de levar para as empresas o treinamento de pessoas, o desenvolvimento de forma contínua, porque é algo que eu fui vendo na minha trajetória, já que fez eu chegar onde eu estou hoje, foi uma coisinha chamada conhecimento. Sim. Né? Então aí eu fui realmente estruturando, fui criando os departamentos, fui delegando funções. E aí a última coisa que muitas vezes a gente que é apaixonado ali pela nossa área, a gente delega, é aquilo que a gente mais gosta de fazer no nosso negócio. E a gente muitas vezes tem aquele apego, aquela coisa, será que alguém vai atender o cliente tão bem quanto eu? Mas eu fui me trabalhando, né, para que sim, pode ter pessoas tão boas ou até melhores do que eu. E aí é nisso que chega a Fê, né? A gente se conhece numa imersão, ela vai contar um pouquinho. A gente se conhece numa imersão onde eu estava num momento de realmente querer trazer pessoas para me ajudar a atender também o cliente nas mentorias, treinamentos. E é como a gente brinca, foi amor à primeira vista. Como os jovens falam, deu match. Deu match, né? Deu match. E daí ela vai contar agora um pouquinho como é que vem a experiência dela de lá para cá com a gente, né? Nós juntas. Exato. Conta, Deu um match, né? Então foi muito bacana. Então eu venho da aviação, né? Como a gente estava falando, né? Já que então foram mais de 10 anos ali. No meu caso, eu já era muito perdida na vida, né? Eu falo, né? Na carreira, sempre fui. Diferente da Babi, que já tinha um direcionamento, né? Eu sofri muito por muitos anos até me encontrar realmente no que eu faço hoje, né? Sim. Então foi um caminho de muito autoconhecimento. A aviação consome muito tempo da gente, né? A gente fica, trabalha demais, né? Nesse processo, nesses anos, né? E aí, nos últimos anos da aviação, eu comecei a olhar pra mim realmente e falei assim, eu acho que tá no momento de eu realmente perceber o que eu quero pra mim, né? Então, nessa caminhada do autoconhecimento,
eu fui descobrir que eu amo desenvolver pessoas, eu amo treinar, eu amo direcionar as pessoas, porque como eu fui a perdida por muitos anos, foi isso que eu fiz aí, né, construindo na minha carreira, né. E falando um pouco de mim, além da aviação, né, então a gente se conectou também, porque eu sou paulistana, mas a minha família é gaúcha, né, então aí já as tem... coincidências Já da tem vida, as nossas conexões, né. Sou mãe do Bernardo, que é um pet, né? Então, que você também tem seus pets aí, sabe como é, né? Então, é muito gostoso. E aí, nesse processo, né, dessa construção da Fernanda, né, veio a pandemia. E aí, na pandemia, pra mim, em vez de atrapalhar, me ajudou bastante, né? Então, eu falei, bom, é o momento, né? Então, eu olhei e falei, é o momento de eu fazer minha transição. Pedi as contas, realmente, deixei para trás aí, né, mais de 10 anos, e comecei a empreender, né, assim, sem conhecer, sem ter o conhecimento necessário de vendas, né, de marketing, do que for, mas a gente vai, né, a gente vai caminhando, vai trilhando, vai fazendo. Vai fazendo, a gente vai com a roda girando mesmo, né. Sim. E nesse processo eu fui vendo, né, o que eu precisava fazer, porque eu me sentia muito sozinha. A gente, quando empreende, se sente muito sozinha. É uma dor, eu acho que é uma das solidão empresarial, né? A solidão. E aí, mesmo eu tendo mentores, pessoas que me ajudaram nessa transição, eu me sentia muito sozinha. E aí foi quando a gente se conheceu no treinamento, eu e a Babi, e ela já estava nesse momento de trazer mais pessoas pro time, e eu falei, eu preciso disso realmente, né? Então, nós começamos como uma amizade, né? Então, foi uma amizade mesmo muito verdadeira, como é até hoje. E aí, a gente começou nossa parceria profissional mesmo, onde eu trouxe a bagagem nossa da aviação, né? De atendimento. Sim. Então, foram mais de 10 anos aí trabalhando com atendimento de excelência, o encantamento que a gente tanto fala. E aí, também a liderança, porque eu fui líder, né? Muito jovem lá na Latam também, né? Onde eu trabalhei. Então, aí a gente trouxe essa bagagem para ciclos aí juntas, né? De atendimento e liderança. Foi legal, Jaque, porque rapidinho, assim, só para finalizar, assim, é bacana, porque eu já dava muito treinamento na parte de vendas para os clientes, né? Quando eu conheci a Fê, eu já estava nessa jornada há mais ou menos uns 6 anos, né? Então, eu já dava treinamento, já ajudava as equipes comerciais nas empresas. E aí, quando eu conheci ela, né? E hoje eu falo assim, hoje eu até falo sem vergonha isso, né? Que eu percebo que eu tenho essa habilidade de ver assim, putz, a pessoa tem isso aqui de bom, deixa eu trabalhar isso aqui num produto pra gente vender. No detalhe. No detalhe. E aí, conversando com ela, eu falei, me fala mais essa coisa de atendimento, de excelência, de experiência do cliente que tu tinha na Latam, os treinamentos. E ela começou a me contar. Aí eu comecei a escutar, eu falei, eu acho que isso aí dá match com vendas, né? Aí foi aonde a gente criou um dos nossos melhores produtos hoje, que é um dos carros-chefes da empresa, né? E qual é? O atendimento de excelência para vender mais. Ah, então hoje a gente... Como transformar os seus clientes em fãs. É o nome do treinamento. Do nosso que legal. treinamento. Já poderia ser até aqui o título do... Como transformar clientes em fãs. E como que... Então já vamos pegar. Como que a gente consegue fazer isso, né? Claro, tem a questão da gente delegar, ter uma equipe de vendas, mas às vezes, e isso é o que acontece muito na arquitetura, né? Sim. O arquiteto, e isso também, quando a gente saiu da aviação, acho que a maioria se vê dessa forma, porque você se vê como uma empresa, tudo bem, tomei a decisão de ter a minha empresa, mas... eu não parei para estudar, eu sei muito técnico, eu sei muito como fazer, mas essa parte de ter clientes, fidelizar e vendas, e como é que a gente faz isso? Como que a gente tem os fãs e possivelmente as vendas aí, meninas? Eu vou falar primeiro por mim, assim, uma coisa que depois a Fê veio complementando cada vez mais. Eu vejo que o principal, já que é uma coisa chamada essência do negócio. Hoje eu falo assim, os clientes que a gente tem, que são assim, mais que clientes, se tornaram amigos, são pessoas realmente parceiras, próximas da gente, é porque se conectam com a essência da Ciclus. E qual que é a essência da Ciclus, né? Eu sempre trouxe isso muito numa apresentação de proposta, num treinamento, é aquela coisa assim, nós defendemos essa causa, digamos assim, de que as pessoas são o principal ativo de uma empresa, né? Ou seja... É o que eu sempre falo, todo treinamento eu falo isso. Experimenta tu tá no melhor endereço, ter a melhor estrutura, tu investir na melhor matéria-prima, caso tu trabalhe com produtos, tu buscar os melhores conhecimentos da tua parte técnica e tu não se desenvolver em gestão, em atendimento, em vendas, em tudo que uma empresa precisa. Tu não vai crescer. Que é o humano, né? Eu acho que a gente, às vezes a gente pensa muito, né, na parte
o arquiteto ter um bom programa, ter um bom software, entregar uma boa imagem, até uma equipe de obras, de gestão, mas é uma parte. É uma parte. Para tudo isso ter sucesso, ele precisa entender de pessoas. E aí eu acho que vem a coisa do atendimento, que a Fê, né, ela traz realmente esse encanto. O que é o a mais, assim, né? O que é a cereja do bolo, né, Fê? A gente traz muito já que assim, o encantar, ele é simples, na verdade, né? A gente fala que nem o arroz com feijão a gente faz o básico, né? Então, o simples de você, quando é presencial com o teu cliente ali, né? Os arquitetos que vão atender ali, né? Fazer algo diferente, uma abordagem, né? Um encantamento no básico do que você faz, né? A gente fala que o nosso cliente hoje, ele tá carente, ele precisa de atenção e ele também tem pressa, né? Sim. Então, dentro desse cenário, como que a gente encanta, né? E a gente fala que é no simples mesmo, é no seu dia a dia ali, né? De você trazer ali aquela mágica no olhar, no ouvir, né? Ouvir realmente o que o cliente está falando ali para você, não se atropelar, que nem a gente fala, né? A gente se atropela nas coisas também, né? Então eu lembro quando eu me formei em design de interiores, né? Que eu tinha te contado. Pois é, gente, a perdida aqui, né? Vocês estão vendo, né? Então são várias formações. Então, assim, dentro do design, eu lembro até quando eu fiz a formação, eu pensei nisso, né? Na época eu ainda estava na aviação, falei assim, como é que eu vou vender isso aqui? Né? Como é que eu vou atender o cliente? Como é que eu mostro para ele que ele precisa do meu trabalho, né? Sim. Como é que eu trago isso, né? Nessa parte. Então, quando a gente se forma, que nem a Babi falou, é muito técnico. E aí, o atender é muito engraçado que a gente percebe isso. Todo mundo fala, não, eu atendo bem. Eu atendo bem, eu atendo com educação, eu sei falar bem com o meu cliente. Mas aí é o que a gente fala, se você realmente atendesse bem, a tua agenda estaria lotada. Exatamente. Se você, né? Então é muito do que a gente fala. E eu acho que uma coisa que a gente fala também, já que para os clientes, é assim, tu tem que ter algo assim de essência, de propósito no negócio, porque senão tu fica muito... O cliente percebe, né? Quem vai assistir o programa, a gente percebe quando aquela pessoa que está nos atendendo, ela só quer vender. E a gente também percebe quando existe assim, um interesse genuíno em te ajudar. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa, assim, do nosso inconsciente ali, que a gente percebe, a gente capta algumas informações, né? Então, a gente fala muito, assim, o quanto o empreendedor, a gente tá aqui, né? A gente tem certeza que o público acho que, né? Sim. Basicamente de empreendedores, o quanto o empreendedor, por que ele abriu o seu negócio? A gente fala isso muito para os clientes. Por que essa área? Resgatar isso. Por quê? Porque existe um porquê, por mais que seja um porquê que ele nunca pensou sobre isso, mas existe. Existe um algo a mais que ele quer entregar para aquele mercado, existe um diferencial que ele quer trazer para os clientes, existe uma maneira diferente que ele quer fazer aquele atendimento naquele mercado que ele atua. Então, quando ele tem clareza da sua essência, né, que nem quando a Fê falou, a Babi tinha mais clareza, né, do direcionamento, eu já tinha trabalhado essas questões, então eu sabia muito aonde eu queria chegar com a Ciclos, né? E eu acho que isso, quando a gente traz isso pro cliente, na hora que tu tá conversando, que tu tá escutando, tu faz diferente, tu faz a mais, né? Tu sai da média. E é aquilo, né, Babi? Qualidades nós temos. Sim. Todo mundo vai ter qualidades. Todo mundo. Então eu acho que a gente conseguir identificar essas qualidades, trazer para o nosso negócio e usar como uma força. Eu acho que às vezes, até por uma questão de internet, né, as redes sociais, as pessoas digitam muito as regras, né? Tem que fazer assim, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, né? O tem que, né? A gente fala tem que nada, né? Tem que nada. E aí as pessoas, eu acho que ultimamente elas acabam se perdendo. E fica tudo muito robotizado, tudo muito igual. Todo e mundo não faz fazer diferença. A mesma coisa, né? Todo mundo e não faz diferença. E como é que... Tudo bem, as redes sociais nos ajudam muito na nossa área, né? A imagem é o que vende, os projetos perfeitos, maravilhosos. Mas como que o cliente vai tomar a decisão entre um projeto bonito? As duas podem, né? Se eu estou em dúvida em dois profissionais, os dois podem fazer. Exato. E aí são as qualidades da né? pessoa. Da pessoa, da né? pessoa. E é isso que a Babi trouxe, a clareza do seu porquê mesmo, né? Por que você realmente decidiu, desde lá de trás, você escolher essa área que você tá, né? É essa transparência que a gente fala muito que a gente tem na Ciclos, né? De trazer realmente o porquê que a gente tá aqui. Por que eu fiz a transição, por que você também fez a transição, né? Então, é importante a gente ter isso, que quando isso fica claro, a gente entende o porquê que o nosso cliente tá ali, por que eu quero atender ele, né? E falando do atendimento também, que é importante, já que na hora que a gente tava falando disso, atender é servir.
Então eu só posso servir quando eu tenho a minha essência, quando eu tenho o meu porquê muito claro. Porque senão eu não consigo estar a serviço de você, eu não consigo entregar o meu melhor pra você se eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Se eu nem entendo, né? Então o atender, o encantar começa muito mais dentro do que fora, simplesmente de eu te encantar aqui fora, né? A gente fala que primeiro para encantar o outro, a gente precisa encantar a si mesmo. Isso vale pra tudo. Pra Exato. tudo. Não é? Porque quando a gente se sente bem, a gente tem autoconfiança, segurança, então isso impacta nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, na nossa relação familiar, né? É verdade, já que eu falo assim pros clientes, hoje eu também tenho essa clareza, o quanto tu pode ter assim o melhor produto ali para vender, né? Tu pode ter pensado na melhor forma de apresentar um projeto, mas se tu ali naquele momento tu não tiver segura, autoconfiante, saber como colocar as palavras, passar essa segurança pro cliente, ele não fecha. Segurança é uma coisa assim, confiança, hoje eu falo com muita tranquilidade, assim, confiança é um dos principais, se não o principal elemento para o fechamento de venda de serviço. Com certeza, principalmente. Eu até uso uma analogia, eu falo, gente, pra gente ir lá comprar 1 quilo de arroz no mercado, tu não precisa confiar no dono que produz o arroz, lá né? Mas serviço. Eu às vezes brinco, né? Tem algumas amigas empreendedoras também que tem produto. O produto, eu trabalho com produto e serviço, né? O produto, ele se vende. É uma venda mais muito tranquila. mais fácil. O produto, ele se mostra, ele se fala, você pega aqui, você tira uma foto, você faz uma produção. A pessoa pega na mão, a se ela tá pessoa presencialmente. pega, até, sei lá, para trabalhar em redes sociais, você fazer postagens, enfim, N formas. Agora, o serviço é muito mais... O serviço é muito mais... complexo, o desafio, né? É muito maior. E como você falou de vendas de confiança, Babi e Fê, quando eu comecei a sair da aviação, fui para as vendas, né? Sim. Fui trabalhar na minha empresa que já estava rodando. O meu marido, ele é assim, um vendedor nato. Assim, o Everton. E nunca fez um curso, tá? Tá. É dele. Ele gosta de relacionamento, ele gosta, pessoas. porque ele gosta de pessoas, ele gosta de conversar, tanto que ele chega assim, ele sabe da vida da pessoa, ele sabe tudo. E aí eu saí da aviação, fui vender. Mas eu consigo, né, no começo ali, conseguia me relacionar, mas eu tinha muito medo do fechamento. Eu tinha medo de negociação, eu tinha medo de falar o preço. Ai, na hora de falar o preço. Ai, meu Deus, porque às vezes pra minha realidade é caro, entre aspas, mas não pro outro. O nosso bolso não pode entrar na... Exatamente, eu tinha tanto bloqueio. Sabe o que eu fazia? Eu fazia toda a venda, na hora do fechamento eu chamava ele. Aí ele negociava e finalizava. Então eu acho que também as estratégias e técnicas de vendas, por isso que é importante a gente estudar. E aí eu fui fazer curso de vendas. Eu fui aprender a vender. Fui aprender a ter técnica, fui aprender a ter follow-up, os momentos. O acompanhamento. E aí eu fui tendo segurança. Hoje em dia eu vendo até... Não vou vender meu cachorro porque eu não vendo. A gente fala muito também da prática e repetição, né? Já que eu sempre conto essa história. Eu era a pior vendedora. Antes de entrar na aviação, eu trabalhei em loja de shopping como vendedora. Eu era a pior mesmo, que vendia menos. Só que eu tinha a postura de líder. Então, eles queriam me promover, mas não me promovia porque eu não tinha resultado em vendas. Então, o meu gerente falava, Fernanda, eu não posso te promover. Aí eu trabalhava numa loja que tinha masculino e feminino. Coloca a Fernanda no masculino, coloca no feminino e não vende. E aí, hoje eu falo pra todo mundo que vem até nós, né? Falo, tem como vender, né? Porque eu não sabia, né? Na aviação a gente não precisava fazer tanto. Era um duty free, que né? A gente fala, os produtos internacionais ali, eu adorava vender aquilo. Porque quem queria comprar já queria comprar. Sim, já queria. Aí é uma venda muito mais fácil. É muito mais tranquilo, mas assim, tem como, né? Já que você também passou por isso, a gente fala que tem como aprender, tem como se desenvolver, existem as técnicas para isso também. Né? E o que me ajudou, porque eu já tinha esse encantamento da aviação. Exato. Porque eu sabia ser bem educada, sabia falar. Vocês foram treinadas, ser mais pelo que ela conta, polidas, vocês foram muito treinadas. Muito. E na nossa época, ainda contando pra Babi, né? Na nossa época ela ainda, fala dos treinamentos. era muito mais, ainda mais, a Jaque entrou até antes que eu, então era muito mais profundo, mais né? Rígido, mais né? Muito rígido. Tudo tinha cor, tudo tinha tamanho, tudo tinha padrão. Muito padrão, até né?
a altura do topete. Tinha altura, eles Ela mediam. conta isso nos treinamentos, o pessoal olha pra ela com os olhos. A Ela unha, fala, eles gente, olhavam a nossa Ah, unha. tu chama auditor, tu chama vocês tinham um negócio de unha, assim, auditoria. Inspetor, eu não lembro nem o nome agora. Eu até deletei. A gente passou. Mas a gente chegava tensa, assim, pra ir trabalhar. E impecável, né? Então, assim, por isso que falam, né? A postura, por que vocês ainda têm, né? A gente tem porque foram anos ali enraizado, né? Foram anos. Então, eu acho que isso já era ok, eu já tinha dentro de mim, porque eu já tive um treinamento sobre isso, mas às vezes as pessoas não têm, né? Então, por isso que é essa importância de você aprender, se captar do conhecimento mesmo, buscar. E isso que tu falou, já que a gente, né, quando a gente foi montar esse treinamento, né, que hoje é um trabalho bem nosso, em parceria mesmo, em conjunto, assim, dentro da Ciclos, a gente entendeu justamente isso, que são 3 pilares de desenvolvimento para te ser realmente uma pessoa boa em vendas. É o pilar comportamental, é o pilar técnico e é o pilar estratégico. E aí pode ter certeza, se tu não tá indo bem em vendas no teu negócio, se não tá tendo resultado, a roda não tá girando do jeito que tu gostaria, pode ter certeza que em 1 ou 2 ou nos 3 pilares tu tá pecando, né? O comportamento é muito isso, as crenças que bloqueiam a gente, né? É muito comum, né, Fê? Nos treinamentos, nas mentorias, o pessoal fala, ai, mas o que o cliente vai pensar se eu mandar a mensagem? Ai, mas eu vou estar sendo invasivo. Essas falas que a gente infelizmente tem muito no tal do inconsciente coletivo, o vendedor chato. Sim. O vendedor que é manipulador. E esse era um trauma que eu tinha. Eu não queria ser vendedora. Isso eu falava, geral. não, eu sou uma consultora. Eu não sou vendedora. Eu não sou vendedora. Hoje eu encho o peito e falo, sou vendedora, vendo. Eu até dei esse exemplo numa reunião esses dias com uma pessoa. E eu tava ali falando do trabalho pra ela, daqui a pouco ela falou assim, tu tá me vendendo? Eu falei, tô. O tempo todo. Sim, você não percebeu. Mas é como as pessoas têm essa crença de ficar desconfortável, de você estar conversando comigo, Jaque, e você falar da tua loja, de você falar do teu trabalho, de você conversar e falar, ai, nossa, ela vem vender. Então, se você que tá aí já tem isso, chato, né? Já tem isso, é por isso que você não performa em vendas, né, no seu negócio, né? Você fica só esperando indicação. Quer ver uma coisa que eu fico doida quando eu pergunto pros clientes assim, como que tu faz para angariar clientes, né, para captar, porque captar é atrás, né? Ai, não, eu vendo por indicação. Tu não vende por indicação, tu fica esperando. Você só espera. É ótimo. Claro, bom, depois a que gente também gosta, a roda tá girando, a indicação ela acontece naturalmente, que é lindo, né? A gente até usa essa estratégia. Mas, principalmente no começo não tem indicação, como é que vem? Tu vai ter que se movimentar, tu tem que ir atrás, e network, né? A gente, né, tu falou como a gente se conheceu, grupo de networking, tu tem que se desenvolver, tu tem que se desafiar, né? Então, essa parte aí desses pilares, a gente foi vendo justamente isso, assim. Ou é a parte comportamental, essas crenças que travam, que bloqueiam, e muito é isso, né, Fê? É isso, a maior técnicas comerciais, porque assim, a parte das técnicas, elas são super importantes, mas se tu não tem a parte comportamental ali no sentido de estar seguro, autoconfiante para fazer a coisa acontecer, esses dias mesmo uma cliente nossa, até acabei nem contando pra Fê, assim, mandou mensagem pra mim desesperada, ai, Babi, eu consegui aquele cliente pra apresentar a proposta, tô que eu não durmo, tô com dor de barriga, não sei o quê. Ansiosa, nervosa. Eu falei, calma, respira, vamos lá, te prepara, lembra tudo que a gente trabalhou na mentoria, né? Fui recapitulando com ela o passo a passo. Ou seja, tu vê, ela tem ali o produto bom, sabe que consegue atender o cliente, mas ó, a inteligência emocional, a segurança, a autoconfiança ali, se eu não tivesse trabalhado com ela, depois ela foi, me mandou áudio, ai, Babi, obrigada, deu certo, super feliz, assim. Mas o quanto impacta, né? E também, Fê, por exemplo, a gente na aviação lidava muito com medo. Sim. O medo de viajar, o medo do voo. E a gente conseguia controlar, né? Porém, eu acho que a gente mesmo tem muitos medos internos, né? Como o cliente tem medo, será que eu vou fechar essa consultoria, vai dar certo? Será que eu vou fechar esse projeto, vai ficar como eles têm os medos dele? E a gente também tem o medo de não conseguir suprir essas necessidades. Como que a gente faz? Pra passar o medo, né? Aquela frase. Disfarçar o medo, talvez. Sempre falam pra gente, acho que já falaram pra você, né, Jaque, que a gente quando voava fica com aquela cara de que paisagem, que tá tudo bem, né? Então eu falo que tá tudo ótimo e na verdade a gente sabe
que muitas vezes não tava, né? Aquela turbulência Mas a gente louca. disfarça muito bem, né? A gente dá uma disfarçada. Mas é um treino, né? Então, assim, como que faz com o medo, né? Então, falando um pouco da aviação, para trazer para o empreendedorismo, para os arquitetos aqui também. Na aviação, a gente tinha situações de medo, e o que a gente faz? A gente vai com medo mesmo. A gente tá ali, a gente resgata dentro de nós a nossa segurança, o conhecimento necessário, a gente trabalha isso dentro da gente, né? Quando a gente vem para o empreendedorismo, eu tô ali com medo de te falar um valor, de te falar alguma coisa, será que tá certo esse atendimento, né? É a mesma coisa. É prática e repetição. No início você vai errar muito, você não vai conseguir, mas primeiramente você... Eu falo que é muito isso, baixar a tua régua da crítica. Sim. Né? Nossa. A gente se critica muito. Ai, mas o meu projeto, fiz o projeto, e aí ele não quis, e tá demorando pra me responder, e como é que eu faço, né? Então, assim, baixar a crítica, começa por aí, e se olhar de uma forma que, às vezes, nem o nosso melhor amigo falaria isso pra gente, né? E como a gente fala coisas ruins pra gente, verdade. né? E outro ponto pra ajudar no medo também, já que é a comparação. Porque quanto mais a gente compara, mais a gente se sente inseguro, mais entra nesses medos, mais entra nesses pensamentos e isso atrapalha o nosso crescimento. Então, se eu me comparo com a Babi, com qualquer outra pessoa, com outro arquiteto, com outra pessoa do meu nicho, né, é pior. Verdade. Se eu olho para aquela pessoa que já está há mais de 10 anos com vários projetos, vários clientes, atende público A, nossa, B, e eu tô ali começando com o meu projeto pequenininho, só um design, ainda nem sou arquiteto, né, sou só um design. Mas e aí, né, como é que eu faço, né? Se eu me comparo, eu me frustro. E aí eu fico com medo, eu fico pesado, inseguro, né? é pesado, e aí eu não desenvolvo, e aí eu não apresento a proposta, e aí eu nem termino o meu projeto, eu travo, eu não consigo nem fazer, às vezes, uma parceria bacana com você, com a tua loja, eu não consigo fazer nada, porque eu não confio em mim. Né? E tem uma questão já aqui que é bem interessante. Eu estava numa imersão esses dias de alta performance e o palestrante até internacional, assim, ele falou o seguinte, que eu achei bem bacana, assim, bem assertiva a fala dele. Ele falou assim, as emoções, todos nós vamos sentir, então não tem essa história, não sinta medo, não, a gente vai sentir, né? Então isso faz parte do ser humano. E ele falou assim, as emoções, elas servem para te trazer uma mensagem. Sim. Então, quando o medo, por exemplo, o medo, ele é um alerta, ele tá te trazendo assim, ó, presta atenção. O que é que tu precisa olhar para tomar essa decisão? Exatamente. O que é que tu precisa buscar que de repente tu não tem esse conhecimento que se tu tiver, tu minimiza o medo. Então, ele trouxe essa questão da mensagem, né? O que é essa mensagem, o que é este sentimento, essa emoção, qual mensagem ela tá querendo te passar? Exatamente. E se aí a gente tem autoconhecimento, que faz toda a diferença para se perceber. Porque o autoconhecimento nada mais é que tu, tá rolando um negócio aqui, deixa eu... Da onde vem? Deixa eu parar, organizar. deixa eu entender. E aí, né, já que uma coisa, a gente que trabalha com isso, a gente vê o quanto é importante ter mentores, ter uma rede de pessoas, outros empreendedores, a rede de network, que tu tem uma troca, que tu não se sente sozinho. Porque às vezes tu tá ali querendo tomar uma decisão, uma coisa que pode ser, assim, a mudança pro teu negócio. Para realmente ter uma empresa mais próspera, com outros resultados, e tu fica travado. No medo. Então tem que saber usar de outras estratégias para olhar para o medo, mas agir apesar do medo. Além dele. Exatamente. Bom, e como você falou, né, tem ir com medo, né, e tem também ferramentas aí pra gente enfrentar e conhecimentos. A gente vai passar agora algumas imagens de eventos que vocês fazem, promovem, palestras, e é também uma ótima oportunidade aí. Esse é um treinamento que vocês deram, né? Isso. Esse é o nosso treinamento que a gente comentou com vocês, né, de atendimento de excelência, né, que a gente fez. São vários empreendedores. Vários empreendedores de diversas áreas, então é ótimo para networking, né? A gente sempre fala a importância disso, né, da troca. Tá. Vamos ver mais, tem mais fotos, tem vários eventos aí que vocês promovem. Esse também, né, uma palestra. A gente foi chamado para uma empresa do ABC, né, para falar também deste tema, atendimento de excelência, que é algo que as empresas estão olhando bastante para isso. Bem legal. Também grandes corporações podem também incorporar, né? Essa palestra, nesse dia, eram 100 pessoas só da área comercial. Só da área comercial, que a gente estava lá fazendo. Uma empresa de quase 1000 funcionários. Show. Foi bem bacana. Foi bem interessante esse momento, né? Esse dia. Pra mim foi bem marcante também. Vamos ver mais imagens. Tem outras? Acho que tem mais.
Essa é no Senac? Isso, é no Senac, foi muito legal, assim, eu falo que foi muito especial também esse dia pra mim, que foi um dia antes do meu aniversário, e eu falava que eu ia passar meu aniversário fora de São Paulo, eu falava porque eu falava, né, e a gente foi no Senac, né, Águas de São Pedro. Águas de São Pedro. Mas é mais lindo o lugar lá, lindo. E também eles chamando a gente pra esse tema, né? Isso, e lá era uma área de gastronomia que eles tinham, por isso que tem uns chefes ali também, né, então foi bem bacana, a gente falou lá de atendimento, de excelência também, foi bem bacana. Muito legal. Meninas, a gente já está aí se encaminhando pro final. Nossa, já? Muito rápido, né? É muito rápido. A gente ficaria aqui por muito mais tempo. Mas, antes da gente acabar, eu queria que vocês trouxessem uma dica bem rapidinho aí. O que a pessoa pode implementar hoje? O que ela pode fazer aí pra mudar, pra ter mais vendas, pra ter mais resultados, pra encantar seu cliente? Eu quero uma dica. A minha, assim, orientação é olhar para sua rede de relacionamento e se perguntar, será que eu tô aproveitando ao máximo as pessoas que já me conhecem? Será que eu tô fazendo uma coisa simples? Por exemplo, tu é da minha rede de relacionamento e eu vejo que tu pode ser uma potencial cliente. Eu falo assim, Jaque, vamos tomar um café? Gostaria de te apresentar o que eu faço, para te saber. Simples assim. Então, a minha orientação, né, para quem vai nos assistir é aproveite a sua rede de relacionamento para que as pessoas conheçam de fato. A gente precisa ser conhecido, né? Quando está começando, quando está se estruturando. Quanto mais a gente é conhecido, mais a gente é lembrado. E quanto mais a gente é lembrado, mais a gente é comprado. Adorei. Aí vocês ensaiaram. Não foi ensaio. A gente é comprado. Eu gosto de trazer muito o lado comportamental, né, Jaque? Porque pra mim começou por aí, né? Então eu vou falar pro pessoal que tá aí pra você se olhar com muito mais amor, isso é verdade, né? Então, menos crítica, mais amor com você mesmo, baixar a régua aí, né, também é importante, e trabalhar a sua clareza, o seu porquê. Isso vai te ajudar, além das técnicas que a gente falou, além de tudo que a gente trouxe, vai te ajudar bastante no crescimento aí do seu negócio. Meninas, adorei. Nós que também. Pena, nosso episódio já está chegando ao final. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Nós que agradecemos. Eu vou pedir para você que está nos assistindo, acompanhe, siga o @, né, das redes sociais, da Ciclos, da Fernanda, está aqui nesse vídeo, então acompanha, siga, deixa as dúvidas também. Isso. E semana que vem te espero para mais um episódio do Arc Decor Show. Tchau! Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arc Decor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Tati by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.